Hoje a gente vai mergulhar na história trágica do voo Aeroflot 593. É uma daquelas histórias que mostram como uma cadeia de eventos que começou com um favor que parecia totalmente inocente, acabou terminando em um desastre completo. A nossa história começa aqui, na noite de 23 de março de 1994. O voo 593 da Aeroflot tinha acabado de decolar de Moscou, e tudo parecia ser apenas mais um voo noturno de rotina. E essa foi a grande pergunta que os investigadores tiveram que responder. Como é que um avião supermoderno, seguro, voando em condições perfeitas, pode sofrer um acidente tão catastrófico? Para a gente entender, a gente precisa voltar um pouquinho, lá para o começo do voo. Então, tudo começou como qualquer outro voo de longa distância. E é justamente essa normalidade toda no início que faz o que aconteceu depois ser ainda mais chocante. Olha, o cenário era de uma normalidade quase tediosa, sabe? A gente está falando de um Airbus A310, um avião muito moderno e seguro para a época, a rota padrão, de Moscou para Hong Kong. O avião estava lá, estável, em altitude de cruzeiro, sobrevoando a Sibéria e com sistemas super avançados de piloto automático no controle. Não tinha absolutamente nada que pudesse indicar o perigo que estava por vir. E é exatamente aqui que a corrente de eventos trágicos começa. Um pequeno desvio nos procedimentos padrão que, naquela época, não era visto com a mesma rigidez que a gente vê hoje em dia. O primeiro oficial Kudrynsky, que estava no comando enquanto o capitão descansava, decidiu trazer os filhos para conhecer a cabine. Sabe, um momento de orgulho de pai que, infelizmente, se tornaria o estopim do desastre. E aqui está o ponto de virada. Quando a filha dele, a Yana, senta e segura os controles por um instante, o piloto automático faz umas correções mínimas e tudo fica estável, normal. Mas aí o filho, Elder, assume. Ele aplica uma força um pouquinho maior e segura por uns 30 segundos. O que ele não sabia é que, sem querer, ele ativou uma função pouquíssimo conhecida do piloto automático do A310. O sistema entendeu essa pressão contínua como uma ordem, como se o piloto quisesse assumir o controle, mas só de uma parte do avião. O que era para ser uma visita inocente, rapidinho se transformou numa emergência mortal. E o pior, a tripulação levou minutos cruciais para sequer entender o que estava acontecendo. É esse o detalhe técnico que selou o destino do voo. O piloto automático não se desligou por completo. Ele se desconectou, mas silenciosamente, dos ailerons, que são as partes das asas que controlam a inclinação lateral do avião. E o pior de tudo é que não tinha nenhum alarme sonoro para essa desconexão parcial. Os pilotos achavam que a automação estava no controle de tudo, mas, na verdade, o Elder estava controlando a inclinação do avião sem que ninguém ali percebesse. Em questão de segundos, o avião atingiu uma inclinação de mais de 40 graus. Só para se ter uma ideia, isso é uma inclinação extremamente acentuada, perigosíssima, muito além de qualquer limite de segurança para um voo comercial. O avião estava, basicamente, virando de lado no céu. Com uma inclinação tão extrema, a física foi implacável. O avião perdeu a sustentação e entrou num mergulho em espiral, ganhando velocidade de uma forma assustadora. Lá dentro da cabine, a confusão e a força G devem ter tornado a recuperação quase impossível, enquanto a tripulação lutava desesperadamente para entender o que estava acontecendo. O fim foi violento e instantâneo. O Airbus A310 se chocou contra uma cadeia de montanhas a uma velocidade estimada de 810 km por hora. Não teve sobreviventes. Todas as 75 pessoas a bordo morreram no impacto. Com os destroços espalhados numa área remota da Sibéria, a tarefa de desvendar esse mistério todo ficou por conta dos dados guardados nas caixas pretas do avião. A gravação de voz da cabine contou a história inteira. Deu para ouvir as conversas iniciais, depois a confusão aumentando, os alarmes soando e, por fim, o grito de pânico do piloto. "Saia daí!" Para os investigadores, essa foi a prova irrefutável de que tinha alguém não autorizado nos controles no momento mais crítico. Essa tabela aqui mostra bem o tamanho da confusão na cabeça dos pilotos. De um lado, o que eles achavam, e do outro, o que estava acontecendo de verdade. Eles tinham certeza de que o piloto automático estava no comando de tudo e que algum sistema tinha pifado. O problema é que eles nunca foram treinados para uma situação assim, de desconexão parcial e silenciosa. Então, enquanto eles perdiam um tempo precioso procurando um defeito que não existia, a realidade era que o avião estava simplesmente respondendo aos comandos que o Eldar estava aplicando no manche, levando eles para um mergulho do qual não conseguiram mais se recuperar a tempo.
A conclusão oficial foi clara, direta. O avião estava em perfeitas condições. A tragédia foi causada por uma série de decisões humanas erradas, começando com a presença das crianças na cabine e terminando com a incapacidade da tripulação de entender como a automação do avião se comportava. Agora, vamos para a parte final para ver como essa tragédia, por mais terrível que tenha sido, acabou gerando mudanças importantes e duradouras que tornaram a aviação mais segura para todo mundo. Como resultado direto dessa tragédia, a aviação mudou. O acesso à cabine se tornou rigidamente proibido, o treinamento de pilotos foi totalmente revisto para focar nesses cenários de falha de automação, os projetos dos aviões foram alterados para garantir que sempre exista um alerta claro, sonoro, para qualquer mudança no status do piloto automático, e a própria Aeroflot começou uma modernização profunda para alinhar sua cultura de segurança com os padrões internacionais. A lição final do voo 593 é sobre complacência. Aquele sentimento de, não vai dar nada. Ele serve como um lembrete sombrio de que na aviação, cada regra, cada protocolo de segurança existe por um motivo. E muitas vezes essas regras foram escritas com o sangue de tragédias do passado. É um custo terrível para o progresso, mas que no fim das contas tornou os céus mais seguros para todos nós.